Oi, gente. Já tivemos um ministro da Educação dizendo que para estudar filosofia você pode por conta própria, não é? Essa ideia de desfinanciar a sociologia e a filosofia. E aí tivemos mais recentemente essa coisa da UFBA e de outras duas universidades, só a critério de informação. Eu fiz minha graduação, minha licenciatura, meu bacharelado, né, meu mestrado, meu doutorado e todo pós-doutorado, tudo pela Universidade Federal da Bahia, né? Enfim, sou um dos ligados diretamente, né? E a UFBA teria tido 30% do seu orçamento congelado ou preso, e agora o ministro está dizendo que não, é 30% de todas as universidades federais. Gente, a gente vai conversar sobre isso, esse ataque que a gente já esperava. Eu já tinha dito já há algum tempo atrás que movimentos sociais, sem terra, sem teto e professores universitários seriam os primeiros alvos. Enfim, para mim não é nenhuma novidade, mas é absolutamente lamentável que assim seja, embora não seja nem um pouco surpreendente, não é? Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e filosofia. A sessão de diálogos agora está com a presença da Maria Lúcia Fatorelli, numa conversa fantástica, eu recomendo que vocês assistam. E temos o Filosofia Popular às sextas-feiras, mas eu vou ter mais programação de estilo filosofia popular também no meu outro canal, Dr. Tech Gamer, que eu sugiro que vocês conheçam, né? E se vocês quiserem apoiar a gente, vai ter links em um comentário fixado logo no início dos comentários, vocês podem dar uma checada. Bem, teve essa notícia relativamente pouco tempo atrás, não é? De que haveria um fim dos investimentos federais nas faculdades de filosofia e sociologia e que o ministro da Educação quer descentralizar o investimento no ensino das duas áreas para focar em áreas que gerem retorno imediato ao contribuinte, como veterinária, engenharia e medicina. Esse pessoal não deve saber que as universidades federais, a gente vai falar do corte das universidades federais, as universidades federais correspondem à maior produção científica do Brasil e toda a área científica tem o seu valor, não é? E contribui de diferentes formas para a sociedade. Enfim, mas o que esperar desse pessoal é meio complicado, né? E aí, engraçado que eles são orientados por um suposto... O próprio ministro da Educação foi indicado pelo suposto filósofo, e aí é filósofo com bastante aspas, né? Porque ele, na verdade, é um astrólogo que se diz filósofo, enfim. Eu não vou entrar nesse mérito novamente, não é? Mas, enfim. E o presidente Bolsonaro também vem com esse discurso de que tem que ensinar leitura, fazer conta e um ofício que gere renda para a pessoa e bem-estar para a família, que melhora a sociedade à sua volta. O conhecimento melhora a sociedade à sua volta e desenvolver o país ajuda a que as pessoas encontrem empregos e trabalhos e carreiras para desenvolver o país. Ou seja, existe uma conexão entre as duas coisas. E muitas pessoas estão tendo dificuldade de conseguir emprego, não é por falta de qualificação, é muitas vezes porque o país está numa crise. Tudo bem, não é responsabilidade do governo Bolsonaro, mas também não está fazendo quase nada para melhorar. Pelo contrário, muitas de suas medidas tendem a agravar essa crise que já vem há algum tempo, né? Então vamos lá. E aí, mais recentemente, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciou em entrevista ao Estado de São Paulo que vai cortar recursos de universidades federais que apresentem desempenho acadêmico fora do esperado e, ao mesmo tempo, estiverem promovendo balbúrdia. E as universidades que foram atingidas por isso foram a Universidade Federal da Bahia, a UFBA, minha querida UFBA, que eu fiz minha licenciatura, meu bacharelado, meu mestrado, meu doutorado e meu pós-doutorado, ensinei lá 2 vezes como professor substituto. A Universidade de Brasília, a UNB, e a Universidade Federal Fluminense. Interessante que 2 dessas, né, a UFBA e a UNB, são sempre ligadas muito a serem universidades altamente politizadas, né? E a Universidade Federal Fluminense também, a UFF. Enfim, e aí, quando a gente vai para os motivos, né, tem o bloqueio, gente estranhando, os reitores não entendendo o que é que está acontecendo,
E aí foram questionar o ministro, pô, o que você está chamando de balbúrdia? E aí ele disse, sem terra dentro do campus, gente pelada dentro do campus, e sobre a política para universidades precisa respeitar os pagadores de impostos. Basicamente o que ele está dizendo é que está cortando o dinheiro das universidades que claramente são críticas ao governo e que organizam seminários críticos. E a UFBA é uma dessas. A UFBA tem organizado seminários que tem um tom crítico, não é bem crítico ao governo Bolsonaro, mas é crítico à extrema-direita no mundo e acaba incluindo o governo Bolsonaro. Existem críticas ao modelo econômico, enfim. A UFBA tem tido esse papel e as outras universidades, a UNB também. Foi na UNB que se criou a disciplina referente ao golpe de 2016. E aqui na UFBA, o professor Carlos Zacarias, que eu tive o prazer de entrevistar para o canal, foi o professor que propôs essa mesma disciplina aqui na UFBA. Então são universidades altamente politizadas, eles queriam bater primeiro nelas, não é? E lá vem mais comentários. Quando vão na Universidade Federal fazer festa, arruaça, não ter aula ou fazer seminários absurdos que agregam nada à sociedade, é dinheiro suado que está sendo desperdiçado num país com 60 mil homicídios por ano e carências, disse o ministro. O interessante aí não é negócio de festa, arruaça, porque todas as universidades têm celebrações, não é? É quando ele fala de seminários absurdos. Quando ele está falando de seminários absurdos, ele está mirando na UFBA e na UNB e em outras universidades que também têm essas atividades. Então ele tem dedo aí, né? E aí, mais recentemente, a história, o negócio vai... né, novos episódios. O Ministério da Educação afirmou na noite de terça-feira, dia 30, né, ontem, que o bloqueio de 30% na verba das instituições de ensino federal vai valer para todas as universidades e todos os institutos. O anúncio foi feito depois das reações críticas ao corte de verba de 3 universidades que tinham sido palco de manifestações públicas: a Universidade de Brasília, a Universidade Federal Fluminense e a Universidade Federal da Bahia. A informação foi dada à TV Globo por Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, secretário da Educação Superior do MEC. Segundo ele, trata-se de um bloqueio que foi feito de forma preventiva e só sobre o segundo semestre. Não é necessariamente definitivo. Isso daí ainda vai ter que ser... vai ter desdobramentos, né? Apesar de ter dito que o bloqueio foi feito de forma isonômica para todas as universidades e institutos, Lima afirmou que está estudando alguns parâmetros para definir quais delas seriam premiadas com uma redução menor do que as outras ao longo do ano, mas com ênfase no segundo semestre. Ou seja, já está dando um recado de que, olha, se você quiser dinheiro, é melhor você parar de criticar. É melhor você parar de ter espírito crítico. Esse negócio de espírito crítico não é o que nós, isso eles do governo Bolsonaro, querem. O que eles querem é a universidade chapa branca. Assim, mais claro do que isso, eu acho que não dá, gente. Não dá. Não é? Segundo ele, o primeiro parâmetro é desempenho acadêmico e seu impacto no mercado de trabalho, seguido da governança das universidades. A gente quer que elas tenham uma sustentabilidade financeira, explicou. O terceiro é a inovação gerada para a economia. Bem, engraçado eles virem atrás da UFBA, porque o Instituto de Saúde Coletiva, onde eu fiz o meu doutorado, tem nível 7 da CAPES, mais alto que de uma pós-graduação. Não é? Então, se fosse por esse parâmetro, já complica eles querem bloquear universidades como a UFBA. A UFBA tem outras unidades que não têm desempenhos tão bons, mas no geral a UFBA tem crescido o seu desempenho acadêmico, e então esse motivo aí não é dos melhores. Falar em administração, a gestão de João Carlos Salles, o atual reitor, é uma gestão em geral bastante elogiada. Eu sou uma pessoa que admiro bastante o nosso reitor. Eu digo nosso porque eu sou um ex-aluno, ex-professor, enfim, da Universidade Federal da Bahia, tem uma ligação muito forte com a UFBA, e ele é um reitor que a avaliação dele tem sido muito positiva, né? Enfim. Teve a mudança, que eu já me referi, não é? E agora o ministro comenta o corte das verbas. Universidades que, em vez de procurar melhorar o desempenho acadêmico, estiverem fazendo balbúrdia, terão verbas reduzidas. Ou seja, o ministro tinha dito isso, né?
A rede federal inclui mais de 60 universidades e quase 40 institutos em todos os estados do Brasil. Enfim, gente, para comentar sobre isso, o que eu tenho a dizer é o seguinte: é uma questão muito grave. E eu tenho alguns detalhes para falar para vocês. Algumas universidades, a UFBA é uma delas, se você tem corte de repasse na ordem de 30%, você pode chegar a uma situação de várias unidades se tornarem inviáveis de operação, ou seja, não dá para funcionar a universidade. Porque não vai ter luz, não vai ter água, não vai, entendeu? Não vai ter segurança. A universidade tem aulas à noite. Então, por exemplo, como é que você vai ter aula à noite sem segurança? Sem segurança lá. Não tem como. Inclusive numa cidade violenta como é Salvador. Então, nós estamos diante de uma medida que pode inviabilizar o funcionamento dos maiores produtores de conhecimento científico do Brasil, que são as universidades federais e estaduais e instituto de pesquisa. Especialmente os mais impactados vai ser a rede federal por essa medida, né? Eu estou dando uma olhada aqui. Olha só, de acordo com a Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, o contingenciamento atingiu 20% da verba para custeio, ou seja, serviços de manutenção, limpeza, segurança, entre outros, e 90% da verba de investimento, custo de uma obra, reforma ou construção. Sem esses recursos, a universidade não funciona. Você precisaria ter Vamos supor que a crise no Brasil se tornasse inviável e tudo mais. Você precisaria ter uma negociação, não um congelamento preventivo, mas uma negociação para ver, olha, como é que a gente pode ter um programa de contenção de custos para tentar economizar dinheiro? E o que é essencial para manter as universidades funcionando? Olha, o essencial para manter funcionando é isso aqui. Então isso aqui a gente não vai poder cortar. Onde é que a gente poderia reduzir? Essa seria uma negociação. Isso numa situação de crise. Só se vocês forem olhar a entrevista que eu fiz com a Maria Lúcia Fattorelli, o Estado brasileiro tem quase 4 trilhões de reais. Se você somar reservas internacionais, o que está preso em vários lugares que a gente tem de recurso. E além disso, a gente está gastando um dinheiro insano com a dívida, sem nunca ter feito auditoria da dívida, sendo que a auditoria provavelmente cancelaria parte da dívida, porque tem elementos fraudulentos na dívida, e permitiria que um processo de negociação dessa dívida, até porque dívidas muito antigas não podem ser mantidas, elas poderiam ser canceladas, e outra parte poderia ser simplesmente paga, com um percentual menor, que foi o que foi feito no Equador, com grande sucesso. E aí sobraria dinheiro para as universidades. Né? Sobraria dinheiro para as universidades. E para a gente, na verdade, não cortar, mas a gente investir mais em conhecimento, em ciência. Porque o investimento em ciência é o investimento dos investimentos que mais gera divisas. Investir em desenvolvimento científico em todas as áreas tem um grande potencial gerador. E especialmente a gente investir no desenvolvimento, como eu conversei com Maria Lúcia Fattorelli na segunda parte, que vocês vão ver amanhã, se esse vídeo subir hoje, dia 1º, né, que eu espero que ele suba hoje à noite. Se vocês verem a segunda parte da minha conversa com Maria Lúcia Fattorelli, a gente conversa que você pode criar parcerias entre as universidades em todas as suas áreas e a produção de empresas cooperadas e ajudar as universidades e suas equipes a participarem da produção de tecnologia, de novos produtos, de novos empreendimentos. E assim utilizar esse conhecimento acumulado a serviço da produção do país. Isso seria uma medida que iria ao mesmo tempo permitir ampliar os investimentos nas universidades e aumentar a produção, diminuir desemprego, aumentar consumo. Quer dizer, seria um investimento cirúrgico que teria uma série de benefícios secundários. Mas esse grau de inteligência e esse tipo de inteligência é difícil de esperar desse governo. Né? Esse governo parece querer cortar as fontes de financiamento para o desenvolvimento científico.
porque eles veem a ciência como inimiga, né? Quem tem Olavo de Carvalho como guru, e os filhos do Bolsonaro têm, admiram muito o Olavo de Carvalho, claro, é contrário ao desenvolvimento científico e o desenvolvimento e o crescimento das universidades federais. Enfim, gente, lamentável, mas essa é a realidade que eu já esperava por um Brasil bolsonarista. Enfim, não é nada que me surpreenda. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se lembre sempre de se inscrever, dar um like, compartilhar e considerar apoiar a gente no Apoia-se. Links vão estar no comentário destacado. Um abração e até o próximo vídeo.